Sou vegano. Como lidar com família carnívora em época de festa, ceia e tudo mais, ou qualquer época que tem reunião ali com família, né? Como lidar com essa galera? Então é bem comum quem vira vegetariano, quem vira vegano e tal, fazer esse tipo de pergunta, principalmente nos primeiros anos, está começando a aprender como lidar com a galera, né? Até com amigos. Então é comum esse tipo de pergunta e é comum a gente ficar com dúvida de como lidar com os outros, né? Principalmente os outros sendo ali da nossa família, da nossa casa, a gente não conseguindo mudá-los, né? Então como é que é isso? Bom, eu sou o Tarso, sou entusiasta da área da saúde, já estudo saúde há muitos anos, também sou atleta amador, sou também estudante de nutrição e vegano, vegetariano estrito, há mais aí de 9 anos, acho que já tem uns 10 anos que eu sou vegetariano estrito. Então, eu tenho uma certa experiência também com isso, já passei por algumas fases, algumas coisas, fui aprendendo bastante, então vou trazer algumas informações que podem ser úteis para você. Não são regra, não é regra de vegano, não é regra de vegetariano, é a minha visão, visão de algumas pessoas que eu já conversei sobre isso, mas tem uma galera que pensa completamente diferente, então cada um vai ter que construir sua própria jornada, tá? Suas próprias ideias, o que funciona para você e tal. Mas enfim, então vamos começar. Anotei algumas ideias aqui, provavelmente eu vou esquecer de várias, tá? Mas eu anotei algumas para a gente conseguir falar sobre esses pontos. Mas também se você tiver outras ideias, outras sugestões, alguma coisa que eu não comentei que você gostaria que eu comentasse, deixa aí nos comentários, que aí eu faço um outro vídeo sobre o tema, uma continuação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu diria é não queira mudar o mundo, mude o seu mundo interno. E quando eu digo mude o seu mundo interno, eu estou falando tanto a nível de alimentação. Aqui neste projeto, neste canal, eu foco muito em alimentação saudável, tá? Eu não foco em alimentação vegana, alimentação vegetariana, estrita e tal. Eu foco em alimentação saudável. Tem muitas pessoas que são veganas que não têm alimentação saudável e é a escolha delas, tá? Então o foco aqui sempre é uma alimentação saudável. O ponto é que aqui eu não estou falando de mudar o mundo interno só mexendo na alimentação, só tendo uma alimentação mais saudável e tal. Também estou falando de mudar o mundo interno, mudar a sua mente, as suas emoções, a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento, todas essas coisas. Essa é a sua jornada na vida, certo? Então a sua jornada é sua jornada. Esse é o grande ponto. Ela é a sua, é do seu jeito, é do jeito que você acredita. Você vai errar pra caramba e vai acertar pra caramba. Da mesma forma, outras pessoas vão errar pra caramba e acertar pra caramba. Então, essa é a sua jornada. Não queira mudar o mundo. E cada um vai ter o seu tempo, os seus erros e acertos. Tem pessoas que vão sair daqui desta vida com vários erros ainda que nunca quiseram corrigir. E eu não estou falando aqui de alimentação, de vegano, nada disso. Tem várias questões na vida que a gente precisa trabalhar, precisa mudar. E quem acha que vegano é maravilhoso, é puritano e tudo mais, está muito enganado. Está cheio de vegano que é uma pessoa bem evoluída, sim, mas também está cheio de vegano que é muitas vezes pior do que muitas pessoas que consomem carne. O peso disso aí, né? O rótulo, né, de tipo, vegano maravilhoso, então eu quero amiguinhos veganos porque são todos maravilhosos. E aí o outro lado a mesma coisa, não me junto com vegano porque são tudo esquisito e tal. Então assim, não serve de nada esses rótulos. Mas por isso que eu digo, foque na sua jornada. Quando você foca na sua jornada, muita coisa ao seu redor vai acontecer. É aquela velha história, seja o exemplo, mas não seja o exemplo porque você quer ser um exemplo. Olha, me sigam, eu sou um exemplo. Não, seja um exemplo de simplesmente solte, siga os seus valores, siga o que faz sentido para você, o que deixa a sua vida mais leve, a sua consciência mais leve e tudo mais. E você vai ver que algumas pessoas, só algumas, não muitas, vão se transformar até com isso, tá? Então a forma como você age no mundo faz as pessoas se transformarem também, mesmo que a sua intenção não seja transformá-las. E isso é bacana. Então algumas pessoas podem aprender muito com você e outras não. E tá tudo bem, é a jornada delas. Em outros pontos talvez você esteja errando muito,
Não estou falando de veganismo, de alimentação, de animal, mas em outros pontos talvez você esteja errando muito e outras pessoas já estão acertando nesse outro ponto. Então, faça a sua jornada. Quanto mais você focar na sua jornada, menos peso você vai ter ao se deparar com um mundo que não é do jeito que você gostaria que fosse. Você está focado na sua jornada. A hora que você sentar ali na mesa com outras pessoas que você gostaria que parassem de comer animais e tudo mais, foque na sua jornada do mesmo jeito. Foque na sua jornada. Aí tem vários outros pontos para a gente falar, né? Anotei alguns pontos aqui que dá para a gente falar de vários pontos, né? Primeiro, se alguém perguntar, aí sim você fala. Mas se você sentir que é uma pergunta genuína, se você sentir que é uma pergunta para ficar te cutucando, para ficar gerando briga, uma pergunta que não vai ser útil nem para você nem para a pessoa, que você vai responder, você pode responder bem educadamente, mas não vai nem ser útil para a pessoa, porque a pessoa está fechada, ela só está querendo arrumar confusão, ser o engraçadinho ali da turma e tal, aí é inútil você responder. Simplesmente se abstenha, foca no seu e tal. Isso quando estamos falando também de um espaço um pouco mais civilizado, né? Porque tem pessoas que têm famílias aí que tem gente bem desrespeitosa, principalmente se você é mais novo, se você é mais adolescente, aí tem a galera mais velha, o tio que gosta de provocar e tal, o primo que gosta de provocar, tem sempre isso, né? Então, tudo depende da sua família, de como é você, a sua mente, do quão forte internamente você está, seus valores, o seu conhecimento dentro do vegetarianismo, veganismo e tal, o que você já tem mais de base, o que você tem menos, enfim. O ponto é, quanto menos você entrar nesses embates, melhor, tá? Então, você não ganha nada com esses embates, mesmo que você ache que você está certo, você não ganha nada com esses embates e a outra pessoa também não. Então, só fica um clima pesado. E esse é outro ponto que a gente precisa pensar. O pior momento para se falar desses temas é ali numa mesa, numa reunião que está um monte de gente que está supostamente ali querendo se divertir, se distrair e tal, não estão querendo papos mais reflexivos e tudo mais. Muitas pessoas estão alcoolizadas ainda, então piora a situação. Então, assim, não é um cenário para você levar reflexão para as pessoas. Claro, em algumas famílias pode ser. Em algumas famílias pode ninguém beber, a galera pode ter um papo mais legal, mas pelo que eu ouço por aí é uma minoria de família, tá? Porque em geral sempre tem aquela família que é problemática, não a família toda, mas alguém que enche o saco, alguém que cutuca, enfim, sempre tem isso. Então, você vai ter que analisar o seu cenário. Se a sua família faz sentido você trocar ideia com ela, faz sentido ali naquele momento você trocar ideia com ela, troque, porque você está sentindo que as pessoas estão abertas, estão a fim de ouvir, de aprender e tal. Esse é um ponto. Agora, se você não está sentindo, então isso é algo que você vai desenvolver. Você vai começar a ler mais as pessoas, a intenção das perguntas, das falas, se são bem intencionadas de fato, querem aprender algo com você ali ou não querem, né? Então só querem cutucar e tal. Outro ponto também é você ter um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, podem surgir perguntas que muitas vezes você ainda não sabe responder. E algumas perguntas podem até ser mais básicas, de tipo, de onde você tira a proteína, tá? Então, coisas que você já pode ir aprendendo e vendo como é que funciona esse lance para você responder as perguntas clássicas aí e tal. E tem piadinhas também, aí como fugir dessas piadinhas, né? Tipo, se você estiver numa ilha deserta e tiver um porco ali, você vai matar o porco e comer o porco e tal. Enfim, então tem respostas que são interessantes para um monte dessas coisas, tá? Bom, ver bicho morto, né, ou sentir o cheiro. Tem gente que se afeta muito com isso, de fato, principalmente no começo da transformação, assim, na hora que você virou a chave, você se choca, né? Porque você meio que tá conhecendo um outro mundo, você começa a pensar de uma outra forma, e aí você quer acabar com tudo aquilo ali. Nossa, bicho morto, nem ferrando, eu vou ver bicho morto na minha frente e tudo mais e tal. De fato, tem gente que não vai lidar bem com isso. Nunca. Tem gente que passa anos e anos e anos, nunca consegue sentar numa mesa com outras pessoas comendo carne, sentindo o cheiro. Tem gente que sente enjoo. Aí isso é muito particular, tá? Então,
Tem pessoas que querem melhorar este ponto e tem pessoas que nem querem melhorar neste ponto. E quando eu digo melhorar, é assim, você não passar mal e não ficar ali pensando mil coisas ao ver aquela situação, certo? Tem pessoas que querem, vão seguir fortes nos valores delas, mas não vão mais se abalar tanto ao ver aquilo, porque vão saber trabalhar sua mente e tal. Então esse é um ponto. Se você quer se desenvolver neste ponto aí, vai ser um trabalho por um tempo até você se acostumar. Se você não quer se desenvolver neste ponto, tá tudo bem também, aí você tem que procurar outros caminhos. De repente comer na sala, ou comer, sei lá, lugar que tem varanda e as pessoas não estão lá, comer um pouco afastado das pessoas e tal. Esse tipo de coisa, né? Bom, se você quer se desenvolver neste ponto, você vai ter que começar a trabalhar a sua mente. E como é que você trabalha, pelo menos neste ponto aí, né? A sua mente. Você pode pensar, eu vou pensar em outras coisas. Porque se você pensar assim, quero não pensar neste negócio, você vai ficar pensando neste negócio. Então, uma forma de você trocar pensamentos é você pensar numa outra coisa. Ah, não quero pensar no bicho morto. Legal, então pense em outra coisa. Sei lá, pense em investimento, pense no seu trabalho, pense no seu relacionamento, pense em qualquer coisa. Chame assuntos que não tenham nada a ver com este assunto da comida ou da carne ali e tal. Então, você tem que pensar no que você quer e não ficar colocando energia, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Vai ficar olhando para ali, para a carne, não vou pensar nesta carne assim, não vou pensar no que este bicho já passou. Se você ficar nisso, você não vai sair mesmo, você não vai mudar o seu padrão de pensamento, porque não é assim que se muda padrão de pensamento. Então você tem que mudar pensando em outra coisa. Um pensamento vai substituir o outro. Esse é o lance, tá? E tem que ser um pensamento totalmente diferente. Então, essa é mais uma forma que vai te ajudar. Você vai trabalhando a sua mente e tal. Outra coisa é você também, neste momento, mesmo que você esteja ali com as carnes e tal, você entender que ali tem outras pessoas que estão na jornada delas. Elas podem estar erradas na sua visão, você pode estar certo na sua visão, mas elas estão na jornada delas e não é você o que vai determinar quem está certo ou quem está errado no mundo. Esse é um grande erro, né? E a gente acaba fazendo isso em vários assuntos, não é só quando vira vegetariano, vegano, não. A gente acaba fazendo isso em vários assuntos, achando que agora a nossa verdade é a verdade, o mundo tem que se transformar da forma que a gente quer e aí sim o mundo vai ficar maravilhoso. Curiosamente, quando várias coisas acontecem que a gente quer, a gente percebe que o mundo não fica tão maravilhoso ou as coisas não ficam tão maravilhosas quanto a gente achava, porque são vários pontos, várias coisas interligadas nesta vida, né? Então, entender que aquelas pessoas estão na jornada delas. Se elas estão certas ou erradas, não cabe a você dizer se elas estão certas ou erradas. E o que eu estou falando isso não é por mal. É porque isso te traz um peso se você fica querendo dividir a sociedade entre certo ou errado. Isso te traz um peso. Você também vai se analisar o tempo todo desse jeito, de certo ou errado, nesse peso. Então, deixa eles seguirem o caminho deles. Entendeu? Você faz o seu, leva a sua comida, faz a sua marmita, não come, faz jejum, o que você quiser, você faz a sua jornada. E entenda que eles estão na jornada deles. E se na visão da energia maior, do que for, do que nome que você queira dar, eles estiverem errados, eles vão ter consequências também. Da mesma forma que se você estiver errado em outros pontos ou neste, você também vai ter consequências. Entendeu? Tudo tem consequência. Atitudes boas têm consequências, atitudes ruins têm consequências. Então, cada um vai arcar com as suas atitudes, vai ter as suas consequências. Então, deixa cada um seguir a sua jornada. Óbvio que a gente se incomoda com um monte de coisa, a gente vê os maus tratos dos animais, a indústria, tudo mais. Óbvio que a gente se incomoda. Então, não estou falando para você deixar de se incomodar. Não estou falando para você também não fazer a sua parte em alguns pontos que você pode contribuir. Né? De repente com alguma informação, criando um canal no YouTube como esse aqui, criando posts no Instagram, criando seu blog, o que for, de repente você contribui do seu jeito. Só acho que em certos momentos não vai funcionar, né? Então você querer debater ali, arrumar confusão, trazer peso mental para você ficar analisando e julgando as pessoas ali na sua mesa e tal, isso não vai contribuir para que o mundo fique melhor, para que essas pessoas despertem, não vai. Então não é o momento, não é a ocasião e tal. Outro ponto, forma de falar influencia demais em tudo na vida.
Então, se você falar com um ar de arrogância, querendo até diminuir os outros, falar que quem come carne é um problema e tudo mais, você ficar jogando esse peso, as pessoas vão ficar na defensiva. E quando fica na defensiva, em qualquer assunto, quando a gente fica na defensiva, a gente não ouve mais. E aí começa embates. Então, você vai ter que saber trocar ideia de um outro jeito, que seja um jeito que mesmo que você ache que essas pessoas estão erradas, você saiba acolhê-las no seu jeito de falar. E eu digo isso por experiência própria, tá? Eu já fiz de várias formas, já errei de várias formas, já vi o quanto as pessoas se fecham quando eu falo de determinada forma, quanto elas se abrem quando eu falo de outra forma. Então eu também passo pelo processo, em vários assuntos, não só em vegetarianismo, veganismo, tá? Em vários assuntos eu também passo pelo processo. E eu também vejo comigo, quando as pessoas falam comigo de uma determinada forma, eu já me fecho, entendeu? Então eu tenho que toda hora ficar olhando o que está acontecendo, se eu estou me fechando ou não, se a pessoa está falando de uma forma meio agressiva ou não, como é que tá. Então, quando o outro fala de um jeito mais acolhedor, mesmo que eu seja de um assunto que pode me incomodar, eu não me sinto me fechando. Porque eu falo, pô, o jeito que essa pessoa está falando tá bacana, eu posso discordar dela, mas tá bacana. Ela tá me respeitando, a gente tá trocando uma ideia, estou aprendendo com ela, de repente eu estou pensando em coisas que eu não pensava antes e ela não tá me colocando contra a parede. Então o jeito de falar influencia demais, tá? Então se você quiser falar alguma coisa, preste atenção no seu jeito de falar. Tem gente que discorda, tá? Tem gente que acha que você tem que falar de qualquer jeito, então esse é o ponto. Tem gente que acha que fala de qualquer jeito e dane-se o mundo. Tem uma ferramenta que podemos utilizar que é a tal da comunicação não violenta. Tem gente que acha isso uma baita bobagem, que esse negócio de comunicação não violenta é de gente fraca. Então, assim, tem opiniões e opiniões e você vai ter que seguir a sua, entendeu? Vai ter que seguir a sua e fazer os seus testes. Testa para ver se a comunicação não violenta é tão patética assim. Testa a outra forma, seja agressivo com as pessoas aí, veja se elas vão se abrir e você vai continuar trocando ideia em qualquer assunto, não precisa ser esse. Testa você, entendeu? E não fica só ouvindo as pessoas, quem concorda com isso, quem discorda daquilo, então eu vou seguir essas pessoas. Não, vai lá e faz o seu e descobre, faz o seu experimento aí e descobre como é que funciona, né? Então são vários pontos para você pensar. Outra coisa que eu acho legal é você fazer receitas gostosas para você. Faz em um pouco mais de quantidade, mesmo que seja só você o vegano, o vegetariano ali. Faz um pouco mais de quantidade, porque é comum onívoros quererem experimentar, isso é bem comum. Onívoros adoram muitas vezes as comidas veganas e vegetarianas, principalmente se elas são diferentes. Tem uma cara boa, né? Que nós humanos comemos muito com os olhos, né? Então, se tem uma cara boa, as pessoas querem experimentar e tal. E isso abre portas, porque as pessoas normalmente elas brincam, né? Que vegano e vegetariano só come alface e é sem graça e tal. E aí, quando você faz receitas diferentes, que são veganas e tal, e a galera vê, nossa, mas isso é vegano, e eles experimentam e gostam, pô, eles mesmos começam a se abrir. Às vezes eles não se transformam de virar vegano, vegetariano, mas às vezes eles se permitem mais receitas veganas na vida deles, ir em restaurantes veganos e tal. E vai caindo o preconceito. Então, é uma troca legal. Você faz algo ali que as pessoas percebem, pô, é gostoso, é diferente e tal. Eu achava que era uma coisa, que vegano só comia esse tipo de coisa e tal, mas come outra. Eles também vão se abrindo, tá? Então, várias ideias aqui, né? Já falei 20 minutos mais ou menos, acho que 18, 19, sei lá. Mas várias ideias do que a gente dá para fazer no nosso dia a dia. E você vai perceber que tem muito a ver com você, do jeito que você vai levar a vida. Se você quiser levar mais de um jeito pesado, de um jeito mais violento, ficar batendo boca, você vai levar. E se você quiser levar de um jeito mais leve, você vai perceber que às vezes você tem resultados melhores. Até dentro de você mesmo, no seu bem-estar, do jeito que você vai ficar, o seu estresse, como também ali na vida dos outros, né? Às vezes você tem resultados melhores. E digo também por experiência própria, tanto falando de parte interna, que eu já senti peso, já senti leveza, como também falando de parte externa, de ver os resultados na vida dos outros, tá? Também tente aceitar o que funciona para você e o que não funciona para você. Esse é um lance interessante. Vou te dar um mero exemplo e aí você leve para as suas situações da vida. Digamos que você tenha um amigo, uma amiga que você goste bastante e resolva fazer um aniversário numa churrascaria. Você vai ou você não vai?
Isso é bem pessoal. Tem gente que não vai de jeito algum e tem gente que vai. Aqui, no caso, estou falando de um grande amigo. Então, vai ter um peso maior na sua escolha, certo? Não é um colega qualquer que simplesmente você não vai e está tudo bem. É alguém bem mais próximo que você se importa, que a pessoa se importa e gostaria da sua companhia e tal. Você vai ou você não vai. Então, você pode escolher se você vai ou não. Aí, você pode fazer uma experiência. Vai a primeira vez e vê como é que você se sente. Você consegue comer a comida de lá? Você prefere levar comida? Te permitem levar comida? Você pode mencionar que você é vegano e que ali não tem nada que você come, mas você gostaria de estar ali presente. De repente você pede uma água, alguma coisa, um suco, mas te permitem levar a sua comida, uma marmita, ou você come no carro, enfim, mas você consegue ir, né? Porque é um ambiente completamente diferente ali, carne rodando para todo lado e tal. Então, esse é o ponto. Aí você vai perceber. Foi pesado demais para você estar ali? Se foi pesado, você não precisa voltar se acontecer de novo. Se um dia acontecer de novo e você sente que não quer estar lá de novo, mesmo que seja um grande amigo, um grande familiar e tal, você comunica a essa pessoa, olha, eu gostaria muito de ir, tenho um carinho enorme por você, mas este ambiente me faz mal. Eu respeito a escolha de vocês, é seu aniversário, eu respeito sua escolha e tal, mas me faz mal. Então eu prefiro não ir, espero que você entenda e tudo mais. Então, você deixando claro para as pessoas, você é direto, sem querer ofender ninguém, você é direto, educado e manifesta a sua opinião, o que você sente e tal, não querendo mudar ninguém. Não querendo mudar ninguém, mas fazendo a sua escolha. Da mesma forma, você pode comunicar esse tipo de coisa numa ceia, numa festa, aí na sua casa e tal. Você pode fazer essas coisas. Você também pode conversar com seus familiares, de tipo, olha, não dá pra gente fazer algumas receitas também que eu consiga comer, né? Esse tipo de coisa, que a gente consiga comer todos juntos. Você pode sugerir, de repente, seus familiares, sua família aceita esse tipo de coisa. Olha, eu posso dar uma opinião da gente tentar pelo menos essa receita aqui, todo mundo comer essa receita? Vocês podem fazer a de vocês, mas essa aqui a gente faz também para todo mundo comer, e aí vocês experimentam e tal, vamos ver como é que é. Ou seja, você integra a família ali, você pede opiniões e vê o que eles topam e tal. Esse tipo de coisa. Aprender também a respeitar os outros, falei bastante disso, né? Respeitar a escolha dos outros. A gente pode achar que eles estão certos, que eles estão errados, no que for, mas a gente vai ter que respeitar, porque senão vira treta o tempo todo, em qualquer assunto. Esse assunto é só um assunto que, obviamente, veganos e vegetarianos acham, acreditam que é um assunto extremamente importante. Por isso eles levam tão a sério, certo? Mas para o outro, talvez esse assunto não seja tão importante. E aí você vai trazer o seu grau de importância e ele não tem esse grau de importância. Isso vai virar um problemão, uma treta na vida de vocês. Entendeu? Então, às vezes, respeitar é o melhor caminho. E, obviamente, você vai ter que ver sua realidade. Você mora junto com seus pais? Não mora, você só visita. Como é que é? Você é adolescente, você já é adulto, você já se banca, não se banca. Depende deles. Como é que funciona? Só você sabe a sua realidade, só você vai poder pensar qual é o melhor caminho para você. Aqui são algumas ideias. E vou te dar mais uma que costuma ajudar também. É você não ficar rotulando as pessoas. Tipo, eles são carnistas. Carnista é um termo que vegano e vegetariano costumam utilizar de uma forma meio pejorativa, de fato, para diminuir as pessoas que consomem carne. Então ele é carnista, né? Não falam nem carnívoro. Até porque, já comentei num outro vídeo, o ser humano não é carnívoro. O ser humano é onívoro mesmo quando come carne. Todo ser humano que diz sou carnívoro, de certa forma está equivocado, porque ele é um onívoro, come outras coisas também. Come muitas vezes frutas, come verduras, legumes, vegetais de forma geral e carnes. Então, ele é um onívoro, não é um carnívoro. Carnívoro é majoritariamente carne, raramente abocanha um vegetalzinho aí, normalmente porque às vezes está com uma desinteria, alguma coisa, está com desarranjo gastrointestinal e vai lá, morde uns pedacinhos de mato e tudo mais. Mas, no geral, o carnívoro é a base de carne. Então, o ser humano não é carnívoro, o ser humano é onívoro. Onívoro chamado ainda de onívoro oportunista, esse ponto.
Mas esse é o ponto. Se você ficar colocando rótulos, eles são carnistas, vou ficar falando desse jeito para incomodar, eles são carnistas, ou eles são carnívoros, eles são onívoros. Quando você ficar colocando esse rótulo, você gera mais peso. Tira esse rótulo, tira o seu rótulo também. Você não precisa se rotular como vegano, como vegetariano. Você é você. Você não precisa abraçar uma ideologia. Você pode gostar de várias ideias, seguir a sua caminhada, alinhada com aquela caminhada daquelas ideias, mas é a sua caminhada. Você não precisa carregar um rótulo. Você é muito além de um rótulo e as pessoas ao seu redor são muito além de um rótulo. Então, quando você rotula, você diminui as pessoas, você fecha as pessoas numa caixinha que você não gostaria que fizessem com você de várias formas. E se você mesmo faz com você, você está se limitando. Então esse é um ponto, sim, de certa forma mais filosófico e tudo mais, mas isso te ajuda a ter menos peso na sua vida, na sua forma de enxergar as pessoas, a vida, o mundo e tudo mais. Quanto mais você rotula, mais peso você coloca em você, nos outros, o que for, tá? Enfim, falei bastante aqui, tem várias outras coisas que dá para fazer, que vai diminuir a sensação ruim, né? Vai às vezes agregar mais, juntar mais a família, mesmo que vocês ajam diferente, pensam diferente, tal. Então tem várias coisas, tá? Se você tem mais ideias, deixa aí nos comentários abaixo, porque também pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando por isso. Tem pessoas que têm muito mais tempo de estrada do que eu, tem pessoas que têm menos, mas também têm ótimas ideias. Então o tempo não diz nada, tá? Cada um tem uma experiência de vida, cada um tem um tipo de família, pode testar algumas coisas, cada um tem um tipo de amigo, então pode testar algumas coisas também. Enfim, então deixa suas ideias aí abaixo, porque outras pessoas vão se beneficiar. E se você também tem dúvidas, deixa suas dúvidas aí, que de repente eu gravo um vídeo para a gente falar sobre esse assunto e tal. Então eu não vou estender mais, já tem bastante conteúdo aqui para ver se ajuda vocês na caminhada de vocês. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com todos aqueles que podem se beneficiar. E de verdade, se você puder, curte aí, porque aí você ajuda o YouTube a distribuir para mais pessoas que podem se beneficiar com esse tipo de conteúdo e você ajuda o canal. Deixa um comentário também, você pode deixar um comentário com uma dúvida, com uma sugestão, o que for, ou simplesmente um comentário bacana, falando qualquer coisa que você queira aí, porque você comentando, você também ajuda o canal, você fortalece a gente levar esse tipo de informação para mais pessoas, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!